Olá, sou a professora Mara, especialista em biometeorologia animal. Abordaremos um tema chamado sombreamento. O sombreamento pode ser natural ou artificial. Quais serão os aspectos que nós abordaremos? Abordaremos inicialmente os tipos de sombra, as características das árvores a serem plantadas, as vantagens da sombra natural, os benefícios da sombra natural e finalizar com a importância também da sombra artificial. A sombra natural pode acontecer de duas formas. Primeiro, você tem na sua propriedade já as árvores e você, quando for desmatar, mantê-las, ou então, no caso que já foi desmatada, você plantar as árvores. A sombra natural proporcionada por árvores, ela tem que ter alguns aspectos a serem considerados. Dentre eles seriam a espécie a ser escolhida a ser plantada. Outro aspecto seria a altura da árvore, a espécie que cai folha numa época do ano não é recomendada para proporcionar sombra. Quanto ao sombreamento natural, tem algumas vantagens em relação ao sombreamento artificial. São eles: a proteção contra o sol, a reciclagem de nutrientes, por exemplo, as folhas, frutos caem no solo e servem de adubo, fertilizante. Além disso, também uma renovação do oxigênio no meio ambiente, além de melhorar a parte de menos erosão, uma vez que a gotícula da chuva cai sobre a árvore e amortece caindo no solo. Bom, para plantar a árvore isolada ou em bosque, tem estudos mostrando que as árvores plantadas em bosque, ou seja, várias espécies juntas, próximas, tem maior benefício para os animais. As características são as seguintes: escolher uma espécie de crescimento rápido, normalmente é em torno de 3 anos, e dependendo da espécie, pode ser 5, 8, 10 anos ou mais. Então, essa característica de crescimento rápido, em geral, em 3 anos você terá uma boa sombra. Outro aspecto seria em relação a escolher espécies de árvores adaptado à sua região. Assim terá a facilidade de implantação e crescimento na sua região. Outra coisa, como eu quero área de sombra para os animais, eu tenho que pensar numa árvore de aproximadamente 3 metros de altura quando adulta e também que tenha uma copa de forma a projetar a sombra no solo. Outro aspecto é escolher espécies que não caem a folha numa época do ano, uma vez que isso pode, numa época do ano, se você escolher uma espécie chamada perene, vai manter a sombra por todo o ano, mas na espécie caduca, as folhas caem numa época do ano e não proporcionam a sombra durante o ano todo. Outra coisa importante é com relação aos agentes tóxicos. Algumas espécies de árvores, suas folhas, caules ou frutos são tóxicos para os animais. Então devemos assim evitar essas espécies. Como a sombra tem como objetivo principal diminuir a radiação solar sobre os animais, proporcionando conforto térmico, as espécies em que suas raízes são aéreas, elas brotam no solo, não é ideal, uma vez que vai dificultar o acomodamento dos animais sobre a sombra. Outro aspecto é em relação ao tamanho de fruto. Se você escolher uma árvore em que o fruto ele é muito grande, o animal pode obstruir o esôfago e trazer problemas sérios para este animal. Aí vocês estão às vezes perguntando, porque não é fácil implantar, plantar, cuidar
desse bosque de árvores, inclusive, por exemplo, controle de formiga, na época seca, no início da implantação, às vezes ter que irrigar. Quais são os benefícios que o produtor terá optando para formar sombra natural por árvores? Estudos têm mostrado que o aumento na produção do leite é em torno de 12 a 15%. Com relação à reprodução, os estudos mostram um aumento da taxa de concepção em torno de 20%. Naquelas propriedades em que se utilizam da inseminação artificial, os estudos têm mostrado que o número de serviço por concepção reduz em quase 50%, melhorando assim a sua eficiência reprodutiva. Esses benefícios em relação à produção de leite e reprodução vai depender de alguns fatores. Por exemplo, do tipo de sombra utilizado. Segundo, da raça dos animais. Os animais leiteiros de origem europeia são mais sensíveis ao calor e têm alta produção leiteira. Então, a sombra natural terá uma maior retorno na produção de leite comparado a algumas raças consideradas de baixa produção de leite, em geral as zebuínas. Outro aspecto importante, a sombra, esse benefício na produção e na reprodução vai depender do alimento ofertado para esses animais. Além disso, do estágio de lactação. Uma vez que a vaca no início tem um potencial, no pico de lactação seu potencial é maior e no final de lactação é menor. Então, vacas no meio da lactação e na alta produção responderá melhor em relação à produção de leite e a melhora na eficiência reprodutiva quando proporcionado sombra. Bom, vimos então os tipos de sombra, que é natural ou artificial. Falamos das características das árvores, falamos dos seus benefícios. Agora, um aspecto importante é em relação à área de sombra por animal. Inicialmente, podemos pensar em relação ao espaço de sombra suficiente para que o animal acomode todos os animais deitados, e então vai variar conforme categoria animal. Por exemplo, um bezerro deitado e com uma vaca adulta deitada, a vaca adulta vai necessitar de maior área em relação ao bezerro. Então é muito importante que a área de sombra esteja dimensionado com a categoria animal, bem como em relação ao número de animais. Bom, vários estudos e pesquisas tenho investigado a melhor área de sombra por animal. E quando buscamos a literatura, ela é bem divergente. Aqui nós temos mostrando para gado de corte e gado de leite. Para gado de corte, a área por animal de sombra na literatura varia de 2,3 a 5,6, conforme a pesquisa e os autores. Para gado de leite, esse intervalo está entre 2,4 a 9,6 metros quadrados por animal, dependendo dos estudos. Finalizando então esse pequeno vídeo mostrando a importância do sombreamento na criação dos animais, deixo aqui meu e-mail para qualquer dúvida ou até mesmo sugestões e colaborações de experiência no campo.